Então, muito obrigado por estarem aí desse lado. É sempre um prazer poder passar um pouquinho mais de informação a todos os nossos parceiros. Muito obrigado por estarem aí desse lado. É realmente um orgulho para mim, um prazer enorme poder estar convosco esta noite. Antes de mais, gostaria que me colocassem aí na tela se está a ouvir bem, se tem boas condições de imagem e de som, ok? E que depois começassem a pôr de onde nos estão a ouvir. É um testezinho para saber realmente onde é que nós chegamos, que é sempre ótimo saber de onde é que nos estão a ouvir, ok? Vamos lá. Menton, França, ok? Vitória está a ouvir, Luanda, Braga, Sintra, Porto, Massamá, Nice, aí Vila Nova, Santo André, Santarém, ui, isto, Angola, Luanda, Tomar, Hum, Orem, Angola, Menton, França, muita gente. Cuidado, convidada Isabel Vieira, muito bem, bem-vinda. Eu já agora gostava de saber, Barcelos, muito bem, quem é que está aqui como convidado, que coloque, por favor, na tela a dizer convidado, tá bom? Quero saber, e convidado por quem e de onde nos estão a ouvir, que é bom nós sabermos tudo isso. Maria José, Penafiel, a Peitinho, que já demos as boas-vindas. Mais alguém convidado? Penso que não. Ok. Eu vou só pedir então, para não estar aqui a fazer muitas manipulações, porque depois tenho que estar a ativar o som a cada uma das pessoas convidadas para dar o seu testemunho. Eu vou pedir apenas que desliguem os vossos micros, está bem? Ou as pessoas que já está, a maior parte já está desligado. Quero só ter a certeza que toda a gente tem o micro desligado, está bom? Aí no sinalzinho do micro, tudo à esquerda, é só clicar para que ele fique cortado. E já agora queria pedir outra coisa, porque o micro desligado, mas a câmera ligada, porque eu gosto de estar a ver as caras. É ótimo ver as caras, saber que estou a falar para alguém que está aí desse lado e que não é alguém que meteu só o nome e que na realidade nem sequer lá está. Está a cozinhar, está a comer, está a fazer outra coisa qualquer. Não é que seja proibido e é preferível isso do que não estar, como é óbvio, não é? Porque mesmo estando a cozinhar, tem uns fonezinhos nos ouvidos e vai participando, é ótimo. Olha, aqui mais a Maria Costa, da Suíça. Ok, bom, então eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Vamos começar, ok? Antes de mais, dizer-vos que trata-se de uma sessão científica. Quem me conhece já sabe que eu vou aqui explicar um bocadinho cientificamente do que se trata realmente a nossa tecnologia, mas os termos que eu vou utilizar aqui e a forma como eu vou falar não é para ser repetida junto dos vossos potenciais clientes e potenciais brand partners. Essencialmente, a mensagem que eu vou passar aqui é para vocês entenderem o conceito e para, na realidade, sentirem que há ciência por trás e que a ciência está fundamentada e que vocês podem argumentar e que se houver alguém que tenha dúvidas amanhã ou depois, um convidado vosso, vocês podem sempre convidá-lo a estar presente na próxima sessão científica ou na apresentação da segunda-feira, ok? Portanto, eu quero que fique bem claro que aquilo que eu vou falar aqui tem alguns termos técnicos. Eu sei que as pessoas gostam de ouvir termos técnicos e gostam de perceber, mas a ideia não é que depois vocês tenham que utilizar isto para os vossos potenciais, para aquilo que nós chamamos os prospectos, ok? Potenciais clientes ou potenciais grande partes. Bom, então vamos lá à sessão, que é o mais importante. Hoje temos bastantes testemunhos, portanto, eu já pedi às pessoas que vão falar um bocadinho que realmente sejam sucintas. Eu lamento, mas tem que ser assim, porque realmente temos muita gente a falar e é ótimo, porque no fundo é o que nós queremos aqui, é o testemunho das pessoas, é saber o que é que as pessoas sentem nesta tecnologia. Bom, então, antes de mais, um aviso legal. Esta apresentação tem efeitos exclusivamente educacionais
é apresentada por um parceiro da marca Lifeway, não se destina a fornecer aconselhamento médico a ninguém. O produto partilhado desta apresentação não deve ser utilizado para tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição de saúde. O conteúdo desta apresentação não foi avaliado pela FDA e consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de fazer qualquer alteração significativa à sua saúde e estilo de vida. Bom, então, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Rui Loureiro, sou profissional de saúde, sou enfermeiro, vivo no sul de França, tenho 61 anos, há 36 anos que sou enfermeiro e, acima de tudo, sou apaixonado pelo bem-estar e pela prevenção. Há muitos anos que realmente é o meu, digamos, a minha forma de passar a mensagem é que vale mais prevenir do que remediar. Aliás, antes de começar, até vos vou dizer que o meu cartão, mesmo muito antes de conhecer a LifeWave, há muitos anos atrás, o meu cartão pessoal como enfermeiro, na parte de trás diz, neste caso em francês, mas também o tenho em português, uma frase que é bastante conhecida, que diz: as sementes de um envelhecimento saudável semeiam-se cedo. E às vezes as pessoas esquecem-se que realmente a saúde é da nossa responsabilidade. A maior parte das pessoas vão ao médico quando já estão doentes, quando na realidade deviam tentar manter-se saudáveis. Ora bem, então vamos falar de peptídeos, porque é disso que se trata, é isso que o X39 vai fazer, a ativar um peptídeo, e eu vou-vos falar exatamente de peptídeos, os mensageiros da vida. Então, a importância dos peptídeos. Um peptídeo é uma cadeia curta de aminoácidos, já vamos entender o que é que são aminoácidos, que estão ligados entre si. Portanto, os peptídeos principalmente atuam como mensageiros que dão instruções às suas células. Nós temos muitos peptídeos, portanto, pequenas cadeias de aminoácidos, nomeadamente a insulina, que toda a gente já ouviu falar da insulina, que é secretada pelo pâncreas, é um peptídeo. Portanto, é uma cadeia curta de aminoácidos. E os aminoácidos compõem, por exemplo, as proteínas, só que são cadeias muito maiores. Ok? E aqui estamos a falar de cadeias muito pequenas, podem ser bipeptídeos, tripeptídeos, ou seja, de ter 2 aminoácidos ou 3 aminoácidos. Hoje vamos falar essencialmente do peptídeo de cobre. Ok? O peptídeo de cobre, portanto, os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas, como já disse, mas cadeias muito maiores. Ok? E os aminoácidos são obtidos da alimentação, são sintetizados pelo nosso corpo, principalmente eles vêm mais do mundo animal, não quer dizer que não se encontrem proteínas no mundo vegetal. Normalmente as proteínas do mundo vegetal não são tão completas, nem são tão biodisponíveis. Portanto, o corpo não tem a mesma facilidade em as sintetizar, e muitas vezes não estão completas, e é preciso realmente, quando a pessoa decide ser vegetariana ou vegana ou qualquer coisa do mesmo género, convém ter conhecimentos para conseguir fazer as associações mais corretas para poder ter todos os aminoácidos essenciais, e isso é muito importante para que nada falte ao organismo, porque o organismo sintetiza alguns dos aminoácidos, mas não os sintetiza todos. Há 9 que são essenciais, que o corpo, se não estiver vindo da alimentação, não consegue fabricá-los, ok? Então isto deve ficar bem claro. Aliás, vou-vos contar uma história muito curta. No Brasil descobriu-se que até entrar agora a moda do fast food, há 50 anos, esta parte mais ou menos, o Brasil até tinha uma alimentação muito correta, e mesmo o pobre conseguia ter uma alimentação muito correta, porque a alimentação era muito à base de arroz e feijão. E descobriu-se que o arroz e o feijão, exatamente, em conjunto, fazem um conjunto de aminoácidos que tem os 9 aminoácidos essenciais. Portanto, reparem como uma alimentação vegetal também pode realmente conter, desde que as pessoas façam as boas escolhas e tenham conhecimentos para isso. Então, como é que obtemos os aminoácidos? Portanto, nós comemos, a comida fornece as proteínas ao corpo, a proteína é quebrada, a digestão decompõe a proteína em aminoácidos, portanto, pequenos elementos que realmente constituem as proteínas e não só, e os peptídeos neste caso. As tuas células vão formar peptídeos, as células ligam aminoácidos para formar peptídeos e o corpo utiliza-os. Os peptídeos viajam até às células e dizem, portanto, daí eu dizer há bocadinho que eram, acima de tudo, sinalizadores,
porque eles vão essencialmente dizer o que é que a célula deve fazer ou fabricar. Conclusão, tu comes proteína e o teu corpo transforma em peptídeos. Então, cá está para que servem os peptídeos: para a saúde imunitária, para queimar gordura, para construir músculo, para a saúde hormonal, para a saúde cerebral, para reparar e cicatrizar. Portanto, temos aqui diversos peptídeos e nós, aliás, na LifeWave, temos uma série de pads, portanto, são 10 no total, e cada um deles vai emitir uma frequência que vai passar um sinal ao corpo para fabricar um peptídeo. Todos os peptídeos de todos os pads são diferentes, ok? Portanto, isto para ficar claro, eu vou falar principalmente do X39, mas para vocês terem noção que eles são todos diferentes, porque a composição deles vai fazer com que a frequência de luz emitida seja diferente de pads para pads. Então, vamos falar aqui de uma coisa muito interessante. Em Portugal este fenómeno ainda não está muito na moda, mas, por exemplo, no Brasil é um fenómeno impressionante, que é realmente as injeções de peptídeos, não é? Portanto, nós temos o peptídeo humano versus um peptídeo externo, que pode vir sob a forma de comprimidos ou sob a forma de injeções. Portanto, são peptídeos sintéticos e vamos ver aqui a diferença entre eles e porque é que realmente nós temos uma tecnologia que é única e que pode ser a grande loucura, e nós já ouvimos agora aí algumas notícias que dentro em breve, provavelmente, o Brasil vai ter a LifeWave oficialmente aberta, e isso vai ser muito interessante, porque os brasileiros conhecem muito bem os peptídeos. Agora, se nós falarmos que em vez de se andar a injetar com algo que não sabe de onde vem, que não conhece a qualidade, que não é propriamente o ideal para o corpo, se lhes falarmos que podemos produzir, aumentar a produção dos nossos próprios peptídeos, então aí podemos realmente ter um fenómeno incrível de crescimento nos países sul-americanos. Portanto, os peptídeos naturais ou humanos, endógenos, porque são fabricados por nós, são perfeitamente compatíveis, têm uma temporização, ou seja, um tempo de ação devidamente autorregulada. Por exemplo, o GHKCU, do qual vamos falar, que é o que é estimulado pelo X39, dura mais ou menos 1 hora em circulação no nosso sangue, faz uma sinalização completa e tem uma elevada eficácia. O que é isto, a sinalização completa? É que ele vai dizer o que é preciso durante quanto tempo é preciso. Enquanto que, se nós injetarmos ou tomarmos comprimidos de peptídeos, para já eles são pouco compatíveis, não há uma temporização correta, não é regulada e é caótica, portanto vamos dar sem saber se o corpo está a precisar ou não. A sinalização acaba por ser incompleta e a eficácia é baixa. Então, cá está o nosso peptídeo, o que é estimulado pelo X39, que é o GHKCU, que é um peptídeo endógeno, que foi descoberto em 1973 e que ficou logo conhecido como peptídeo da juventude, tal ele combate os sinais do envelhecimento. Só que este peptídeo, com os anos, vai diminuindo a sua quantidade em circulação no sangue. Vamos tendo cada vez mais dificuldade em sintetizá-lo. E aos 20 anos temos realmente níveis muito elevados deste peptídeo. Portanto, o GHK são 3 aminoácidos, já vou falar deles, ligam-se ao cobre e realmente é uma molécula que tem uma velocidade enorme, que vai rapidamente, entra rapidamente dentro da célula, vai diretamente à mitocôndria, aumenta a energia, vai ajudar na regeneração e cicatrização celular, e a verdade é que a partir da entrada na idade adulta começamos a ter níveis ligeiramente mais baixos e verificou-se que aos 30 anos ele diminui de 60% e aos 60 anos diminui de 90%. Ora, ele é responsável exatamente pela atividade, entre outras coisas, pela atividade da regeneração celular, ou seja, das células cerebrais. Agradecia que desligasse o microfone. Quem falou agora? Armanda Alves. Armanda Alves. Como está, Armanda Alves? Lá tenho que cortar o som. Ok. Peço desculpa. Então, na realidade, nós já percebemos que as células estaminais diminuem a sua atividade exatamente porque a atividade ou a sintetização deste GHKCU também baixa ao longo do tempo, e como ela é responsável pela sinalização
destas células estaminais para que elas reparem e regenerem o nosso corpo, automaticamente essa mensagem não vai ser passada da mesma forma e automaticamente o corpo vai ter muito mais dificuldade em regenerar, em cicatrizar, em se reparar, portanto, a nível celular. Cá está o GHKCU, que foi descoberto então em 1973 pelo Dr. Laurent Picard. Aliás, se puderem, comprem este livro, é muito bom. Eu já o li, tenho comigo, ok? Não é obrigatório lê-lo, mas vão perceber realmente muita coisa acerca do peptídeo de cobre, porque foi tudo o que ele escreveu, está aqui neste livro, tudo o que ele descobriu, ok? Portanto, este peptídeo é um peptídeo humano, não é dado externamente, ok? É endógeno, e cá está como ele é composto. Então há 3 aminoácidos, a glicina, a histidina e a lisina, e que se ligam a um oligoelemento que é o cobre. Agora reparem numa coisa, há bocadinho falei da transmissão e da velocidade desta molécula e da transmissão bioquímica e bioelétrica que ela passa no nosso corpo, e não é por acaso que nós temos aqui o cobre, porque se nós pensarmos qual é normalmente o metal que nós utilizamos nas nossas instalações elétricas, o cobre. Portanto, o cobre é realmente de grande importância no nosso corpo para a comunicação entre as células. Benefícios potenciais. Então, vamos ver aqui, o CHKCU humano tem realmente muitos benefícios porque aumenta a proliferação de células saudáveis. E então vai aumentar a força, vai aumentar a mobilidade, vai aumentar a cognição, ou seja, a nossa capacidade de pensar de uma maneira mais fácil, sem aquele nevoeiro mental, ok? A energia, os humores, visão, as gengivas, a digestão, parecer mais jovem, quem é que não quer parecer mais jovem, não é? Portanto, ele é também conhecido como peptídeo endógeno ou peptídeo da juventude, exatamente por todos os efeitos que apresenta. Portanto, sistema de desempenho celular. Eu vou falar aqui muito rapidamente também de uma tecnologia que está premiada, já vamos falar sobre isso, que é a junção entre o X39 e o Cell-Energize Morning. O Cell-Energize Morning é um dos últimos produtos que foi lançado pela LifeWave e vamos aqui saber alguns dos princípios básicos do Cell-Energize Morning. Portanto, ele apoia a energia saudável e a motivação, fornece nutrientes essenciais, promove os processos naturais de regeneração e renovação do organismo, contém extrato do fruto do espinheiro marítimo, que apoia a produção saudável de células estaminais, e tem um sabor refrescante a limão e gengibre. Ora, porquê é que é importante nós darmos este suplemento ao nosso corpo? Porque, na realidade, eu há bocadinho falei-vos que os aminoácidos vêm essencialmente, os que são essenciais ao nosso corpo, os que não existem de outra forma no nosso organismo, se nós não os dermos na alimentação, e no DHKCU existem 2 que são essenciais, portanto, eles têm que entrar pela alimentação. Então, David Smith criou este suplemento que, além de ter os aminoácidos essenciais, tem também o cobre, portanto, tem toda uma série de nutrientes que vão ajudar a aumentar a eficácia do X39. E é isso que vemos aqui. Vamos aqui falar um pouquinho também das noções básicas do X39. Ele utiliza a luz do nosso próprio corpo para aumentar o GHKCU e favorecer células mais jovens e saudáveis. Ele está em conformidade com a FDA como produto de bem-estar geral, não é um dispositivo médico, como eu disse no início, não se destina a tratar doenças, nem a curar nada. O X39 é não transdérmico e não invasivo, portanto não há nada que entre dentro do corpo. É produzido com aminoácidos, sais, fibras alimentares, fibras vegetais. Portanto, está aqui uma forma patenteada que realmente só o nosso CIO conhece a fundo, como é óbvio, não é? Utiliza terapia de luz infravermelha. Toda a gente já ouviu falar que a luz infravermelha é cicatrizante, por isso é que, por exemplo, os esportistas, quando têm uma lesão muscular,
recorrem à luz infravermelha para acelerar a cicatrização, só que aqui não precisamos de uma fonte de luz externa, porque ele vai utilizar a própria luz do nosso corpo. Já vamos falar sobre isso também. É fácil de utilizar, basta retirar os papelinhos que estão atrás e colar, e eu vou-vos mostrar aqui o meu. Aqui está ele, X39, está bom? Portanto, facílimo e é realmente algo que pode andar sempre connosco, porque é extremamente fácil de transportar e é uma tecnologia patenteada, como é óbvio, vocês já sabem. Cá está a patente, mais do que comprovado, porque tudo aquilo que está patenteado tem que estar comprovado, e aqui há algumas pesquisas e estudos, nomeadamente o excerto do estudo de mapeamento cerebral, excerto do estudo de alterações do tripeptídeo, excerto do estudo de alterações do metabolismo, excerto do estudo dos níveis de GHKCU, excerto do estudo de alterações bioquímicas. Portanto, isto está devidamente estudado com mais de 80 estudos independentes. Portanto, e aqui estamos a falar exatamente de fototerapia ou fotobiomodulação. Basicamente, e algumas pessoas já me ouviram falar aqui, que a primeira coisa que o X39, através da ativação do peptídeo de cobre, vai fazer é ativar mais de 4.000 genes. E os genes, na realidade, pode ser comparado aqui ao interruptor. Portanto, vamos ativar a saúde, ou seja, vamos ativar genes importantes, desativar alguns que se colocaram realmente a trabalhar quando não deviam, nomeadamente os genes da inflamação. Vamos então desligar uns e ligar outros, ou seja, vamos pôr os genes, fazê-los recuar a um estado mais jovem. Eles vão funcionar geneticamente como se realmente fossem genes com muito menos idade. E esta luz infravermelha, então, que serve da ativação do peptídeo de cobre, vem diretamente da nossa pele, porque a nossa pele fornece calor. Portanto, vocês já viram que a nossa pele liberta calor, melhor dizendo, e esse calor não é nada mais, nada menos do que luz infravermelha. E essa luz infravermelha não se vê porque está num espectro visual para além do nosso espectro. Nós conseguimos ver. Está mais alguém com o micro ligado? Por favor, desliguem, está bem? Portanto, este espectro de luz infravermelha, nós não o conseguimos ver, mas ele está lá e vai ser utilizado então pelo PAST, que vai receber esta luz vinda da pele e vai refleti-la com uma frequência ligeiramente modificada e com uma frequência específica que corresponde, neste caso, então, à mensagem para levar o corpo a produzir mais peptídeo de cobre. Então, o que é que vamos ter com isto? Células mais jovens e saudáveis, e nunca esquecer que estas células mais jovens e saudáveis atuam primeiro onde são mais necessárias. E a questão é que muitas vezes nós até começamos a usar, a pensar que vamos ter um resultado A e acabamos por ter um resultado B primeiro do que o resultado A. Porque o nosso corpo, nós não sabemos o que se passa lá dentro e, na realidade, estas células saudáveis vão combater problemas que possam existir internamente e nenhum de nós sabe realmente o que se está a passar neste momento exato dentro do nosso corpo. Na realidade, há estudos norte-americanos que revelam que 1 em cada 7 pessoas tem uma doença crónica em desenvolvimento sem o saber. Atualmente, no momento X, tem realmente uma doença crónica que passa por doenças cardiovasculares, Alzheimer e cancro. Posso mesmo dizer que grande parte dos cancros tornam-se sintomáticos ao fim de vários anos de estarem em desenvolvimento no corpo, porque até lá a pessoa nem sequer dá conta. Portanto, significa que se nós tivermos um sistema imunitário muito mais elevado, vai conseguir proteger mais facilmente o nosso corpo e, nomeadamente, eliminar células tumorais que circulam todos os dias no nosso corpo e que nós rezemos para que elas não venham realmente a desenvolver um tumor, porque significa que eventualmente o nosso sistema imunitário não conseguiu fazer todo o trabalho, mas então vamos tentar prevenir em vez de remediar. Então, fazer uma hidratação adequada. Muitas vezes as pessoas perguntam porquê. Bom, para já, porque vamos aqui promover uma aceleração de tudo o que é atividade celular. Portanto, as células vão se dividir mais rapidamente, mais saudavelmente.
vão libertar automaticamente mais produtos da combustão celular, portanto, toxinas que precisam ser eliminadas do nosso corpo. E elas normalmente são eliminadas pelas fezes, pela pele, pelo suor, pela saliva, pelo vapor d'água que sai da nossa respiração e também pelas fezes. Mas a urina, então, é realmente um dos maiores eliminadores de toxinas provenientes da combustão celular e isto faz com que o nosso corpo precise de mais água quando realmente está a funcionar de uma forma mais acelerada, mais adequada. Portanto, vamos aumentar esta água, até porque a água é boa condutora de eletricidade e precisamos exatamente para que o estímulo vá percorrer todas as células, precisamos de uma hidratação adequada. Principalmente agora no verão, perdão, vamos precisar de muito mais água. A Organização Mundial de Saúde fala de mais ou menos 1 litro por cada 30 kg de peso para o homem e 1 litro por cada 25 kg de peso para a mulher, mas não é obrigatoriamente assim todo o tempo, porque, por exemplo, agora com o calor que tem estado, realmente vamos precisar ainda mais porque transpiramos muito mais. E além disso, eletrólitos, porque a água só por si não chega. Está aqui, por exemplo, o sal rosa dos Himalaias, que é ótimo. Uma meia colher de café num litro de água, logo de manhã, dissolver bem e ir bebendo, é ótimo para dar os mais de 80 minerais que nós precisamos, porque está tudo no sal. Nada de sal refinado, ok? Vamos então usar ou sal dos Himalaias, ou sal integral, ou flor de sal, mas vamos realmente fazer esta água. Para quem não gostar do sabor, eventualmente pode colocar, por exemplo, umas gotas de limão, ou então pode comprar, se quiser, um daqueles eletrólitos que existem, por exemplo, nas casas de produtos naturais ou mesmo nas farmácias, que dilui uma tabletezinha na garrafa da água e vai bebendo ao longo do dia e tem pelo menos um saborzinho diferente. Usamos o X39 até 12 horas. Porquê até 12 horas? Isto é muito importante também respeitar, porque se nós usarmos muito mais do que as 12 horas, o que vai acontecer é que o nosso corpo vai começar a habituar-se ao estímulo e a certa altura já pode deixar de reagir de uma forma positiva à utilização do X39. Um pouco como quando nós começamos a tomar café, quando somos jovens, se calhar uma chávena de café dava-nos para o dia todo para ter energia e depois começamos a tomar 2 e 3 e 4 e 5 e dificilmente voltamos a ter energia porque o nosso corpo habituou-se. Então vamos usar no máximo as 12 horas e vamos retirá-lo, portanto utilizá-lo durante o período ativo do dia, ou seja, de manhã e tirar à noite para as pessoas que trabalham durante o dia, ou colocar ao final da tarde e tirar de manhã para as pessoas que trabalham à noite. E isto para mim é muito importante. Assumir um compromisso de utilização no mínimo de 6 a 12 meses. Porque as células staminais começam a ser estimuladas a partir do terceiro mês. O colagênio, igual, a partir do terceiro mês. A partir do sexto mês temos uma reversão na idade cardiovascular. Mas isto é a partir de... Ou seja, se nós utilizarmos, se quisermos realmente sentir todos os benefícios, vamos nos comprometer a utilizar pelo menos 12 meses. Mas o que é certo é uma coisa, é que quem o utiliza durante 12 meses vai utilizá-lo para a vida, porque percebe que na realidade é uma ótima forma de nos mantermos saudáveis, de mantermos o nosso corpo mais jovem e, portanto, se a pararmos, não há nada de especial, não vai acontecer nada de especial, vai pura e simplesmente retomar o processo natural de envelhecimento. Portanto, quem quer envelhecer com maior qualidade, mais devagarinho, como se a idade do bilhete de identidade, do cartão cidadão, fosse apenas um número, mas que realmente, em termos de energia e bem-estar, fosse comparado aos 30 ou 40 anos, seria realmente o ideal. Portanto, vamos comprometer-nos com uma utilização a longo prazo. Então, eu vou já aqui chamar algumas pessoas para falar nos seus resultados. Eu pedi a cada um deles individualmente para não demorarem mais de 2 minutos, porque senão tornam a apresentação muito longa. E vamos começar então aqui com o Rui Miguel Coelho. Rui Miguel, que é um dos exemplos de uma pessoa que não tem ou não tinha grandes problemas visíveis, não é? Mas que utilizou principalmente para bem-estar, para o desporto. E isto eu quero exatamente começar por mostrar
que este dispositivo não é para pessoas doentes. É claro que vamos ter resultados aqui de bem-estar e de saúde, por uma razão muito simples, é que o X39, através da estimulação do peptídeo de cobre, vai reativar em nós processos de autocura que o nosso corpo já contém, que já tem desde de origem. O nosso corpo é capaz de fazer tudo. Aqui o X39 vai, através do aumento do peptídeo de cobre, vai equilibrar o corpo. E a partir daí é ele que se autorregula, é ele que se cura. Rui Miguel, força aí. Muito bem, Rui Loureiro, estás-me a ouvir bem? Estás-me a ouvir em Estou aqui condições? perfeitamente bem, está Muito bem, ótimo. parabéns a toda a gente que está aqui na sala. Vou dar o meu testemunho muito rápido. Penso que muitos de vocês conhecem, porque foi um dos pioneiros, juntamente com o Dr. Jabal Pereira, aqui na LifeWave, em Portugal e na Europa. E aquilo que eu fiz foi seguir os conselhos de um profissional de saúde mais habituado que o normal a poder ajudar-me também a ter essa experiência. E então, aquilo que eu percebi é que o X39, sou pai, sou uma pessoa de empresas, trabalho há mais de 30 anos em empresas, sou economista, sou também uma pessoa apaixonada por inovação, trabalhei em vários laboratórios de inovação pela Europa e sou diplomata civil também, portanto tenho muita atividade mental. E aquilo que eu vos quero dizer é que desde o início, que já começou em 2022, já passaram quase 48 meses, estava a ouvir aqui o compromisso do Rui de entre 3 a 12 meses, 6 a 12 meses, eu quero dizer que, no meu caso, já tenho 48 meses e eu não comecei por ter nenhum problema de saúde. Eu não sou uma pessoa doente, felizmente, sou uma pessoa saudável, pelo menos assim julgo. Não tenho nenhuma patologia por aí além, tenho as mazelas normais da vida e do desporto, mas eu comecei para dar a mim próprio o exemplo, porque ao começar este projeto em setembro de 2022, eu queria ser o melhor exemplo da utilização. E como segui muito bem os conselhos do Dr. José Paulo Pereira, que mais uma vez lhe agradeço profundamente tudo o que ele me ensinou sobre energia, sobre vitalidade, sobre autoequilíbrio e sobre homeostase, que é o equilíbrio do corpo, então eu comecei a usar porque percebi que podia ter grandes benefícios na utilização. No início, ainda em 2022, 2023, o que eu senti mais foi muito mais energia, equilíbrio mental, ou seja, mais clareza no pensamento, na memória, na forma como racionava e também um sono mais profundo. Não confesso que não tive grandes mais do que isto, porque também não tinha muito mais a esperar. A minha vida é tranquila, sempre me cuidei bem, mas eu diria que foi extraordinário sentir esta elevação de energia, de sono profundo, ou seja, o sono REM, aquele mais profundo, consegui duplicá-lo numa primeira fase e depois triplicá-lo, no sentido de poder ter a capacidade de dormir profundamente. O que é que aconteceu depois para além disso? Eu posso dizer que durante os primeiros 2 anos foi isto, maioritariamente, que eu senti. Até 2025, mais ou menos metade do ano, foi isto que aconteceu. Agora, o que aconteceu de extraordinário, nunca revelei isto e vou revelar hoje aqui a primeira vez, foi que a partir do final de 2025 para 2026, eu tomei um compromisso que foi fazer o protocolo do Dr. David Schmidt, que é usar o X39 e o X49 ao mesmo tempo, em dois locais diferentes, obviamente, e poder fazer um outro compromisso que o Rui falou aqui, que é hidratação. Eu não estava a beber água como deve ser, bebia em quantidade, mas não bebia água nem hidrogenada que hoje faço, nem com eletrólitos. E posso dizer que os eletrólitos são a coisa mais simples do mundo. Quem não saber o que é, segue o conselho do Rui, um sal, flor de sal, sal dos Himalaias, ou pode comprar uns suplementos de eletrólitos, ou então ter o nosso Saladjai, já bem carregado de eletrólitos. O que aconteceu desde o final do ano passado, 2025 para 2026, é absolutamente surpreendente. A minha idade biológica baixou 12 anos, portanto, eu tenho menos de 12 anos corporalmente do que tenho no cartão de cidadão. O meu corpo começou a pedir mais exercício, atividade física, caminhadas no início, e eu tive que lhe dar, sinceramente, tive mesmo que me ativar. Comecei, acima de tudo, a perceber que a parte muscular começou a ficar mais equilibrada, ou seja, não me cansava, não tinha dores, e outra coisa extraordinária, comecei também a correr, ou seja, a correr 3 km primeiro, depois 5 km, 7 km, até que agora, nos Estados Unidos, onde estive também com o Rui Loureiro, eu corria 10 km e não estava cansado. Isto é para vos dizer que o corpo regenera-se automaticamente e volta a um estado mais novo, nomeadamente com o rejuvenescimento da parte articular, que o colagênio interno se encarrega de fazer. Portanto, quer dizer, com hidratação correta, com eletrólitos, com água certa, com X39, se puderem o X49 e puderem eventualmente adicioná-lo, recomendo muito porque a vossa parte muscular e do metabolismo vai ter uma elevação surpreendente,
mas o mais importante é que me sinto profundamente abençoado por ter esta tecnologia e eu acho que não vai parar por aqui, Rui. Vamos ter ainda mais coisas para contar daqui a pouco tempo, tá bom? Um abraço para todos, este é o meu testemunho e acho que vamos continuar neste caminho. Muito obrigado, Rui. Ótimo, fantástico. Eu até te aconselhei nos Estados Unidos a apanhares o Uber, mas tu não tinhas dinheiro para poder apanhar o Uber, tiveste que fazer a correr. Olha, deixa Bom, só dizer uma coisa, só para terminar, diz, que claro, esta tecnologia é muito acessível, é muito económica comparado com muitas outras tecnologias. Eu apenas tive que substituir o pequeno almoço que normalmente tomava com um sumo de laranja, com um croissant misto, e foi o suficiente eliminar essa prática para poder acomodar a utilização do X39 e do X49 e posso dizer que foi a melhor troca que fiz na vida, porque realmente podemos ser exemplo para os outros, é a única forma que é magnética, porque nenhum de vocês está aqui hoje, e muitos de vocês são brand partners, podem dar o exemplo e poder dizer a outra pessoa para poder utilizar se vocês não forem exemplo e não mostrarem o que mudou em vocês. Portanto, apostem muito no vosso crescimento enquanto resultados, porque eles são o maior fator de atração para pessoas que dizem eu também quero saber o que é que tu fizeste. E perder 12 quilos, poder correr, poder ter mais energia, a pele mudou completamente, o cabelo, é incrível e é um privilégio poder estar neste grupo. fantástico. Obrigado, Rui. Bom, vamos passar agora a uma pessoa extraordinária, a pessoa mais extraordinária que eu conheço, porque é uma jovem que adora a água e que é a pessoa responsável por eu estar aqui hoje. Então, a minha maravilhosa esposa, Alice Machado, por favor, força. Olá, boa noite. Espero que me estejam a ouvir. Então, chamo-me Alice Machado, sou da Figueira da Foz e vivo no sul da França. Conheci o X39 num vídeo que vi por acaso. Era um vídeo onde uma amiga de infância aí de Figueira contava os resultados com o X39, com este produto. E eu obriguei o Rui a ver este filme comigo e disse: é mesmo para ti, porque ele penso que ele depois também vai contar a história dele. E assim foi, ligámos para eles, e assim que chegou o produto, ele começou logo a usar, e nós em casa temos um lema: quando é bom para um, é bom para os dois, ou é bom para todos. Eu, felizmente, não tenho doenças, acho eu, porque aparentemente, né? Porque o nosso corpo não é transparente, portanto não sabemos o que é que está lá dentro, não sabemos o que é que se passa às vezes silenciosamente durante muitos anos no interior do corpo e depois mais tarde é que se vem a saber alguma coisa estava errado, mas pronto. Mas mesmo assim comecei a usar. Portanto, tenho 59 anos e tinha as maleitas da idade, dizia eu, devia muito a cervical e adormeciam-me as mãos quando conduzia, quando trabalhava no computador, mesmo quando ia à manicure, quando ia fazer as unhas, tinha que tirar as mãos de dentro lá daquela coisinha que seca o verniz, porque as minhas mãos adormeciam. Tinha muita queda de cabelo, depois do duche, do banho, enchia o ralo, não conseguia decorar pequenas poesias ou lenga-lengas. Eu sou professora de português aqui na França e era um bocadinho feio eu ter uma cábula à frente dos meus alunos. Fazia muitas negras, nódoas negras, quando passava nas mesas ou nas cadeiras, pimba, era logo. Tinha aftas muitas vezes também. E, e tinha algumas vezes o síndrome vertiginoso. Perdeu o equilíbrio, a conduzir era um horror e ia à fisioterapia. E tinha rugas. Tinha uma ruga que fazia V aqui no peito, que fiz esta tatuagem, que por acaso até acho que está bem, mas pronto, fiz que foi para tapar a minha ruga. E pronto, como estou sempre na água, estou sempre no sol, não uso nada de protetores solares nem nada disso, muitas vezes caía-me a pele nos ombros. Portanto, hoje, 2 anos e meio de uso, não tenho nada desses sintomas, tenho uma clareza mental fabulosa. O Rui, ele é o meu marido, até diz que eu nem devia ter tanta clareza mental e a minha ruga desapareceu. Eu fui retocar passado meio ano, acho,
fui retocar a tatuagem e a menina que me fez a tatuagem disse: então, mas a ruga já não está aqui, portanto desapareceu. Tenho um orgulho muito grande em usar esta tecnologia. Eu vou à praia, eu faço aquasport, eu levo sempre o meu patch, eu nado horas e horas, eu estou ao sol, ele não descola, portanto é fantástico, aconselho a toda a gente. Depois também uso todos os dias e noites, os nossos cremes faciais, o Alá Vida, que eu acho que é fantástico. Portanto, usem, aconselho, vocês vão ver, vai ser uma diferença que depois, com o passar do tempo, um ano, 2 anos, é que nós começamos a pensar, mas eu tinha isto, mas eu tinha aquilo, e agora não tenho. Olha, é uma felicidade que só sentindo, é como o cheiro de rosas, não dá para descrever, só cheirando. Boa noite a todos. Obrigado, meu amor. Espetáculo. Que coisa maravilhosa. É ou não é? Hã? E graças a Deus que esta mulher me obrigou a ver aquele vídeo, porque senão hoje eu não estaria aqui. Então, vamos passar para o próximo, o meu amigo Filipe Seabra. Olá, Filipe, muito boa noite. Diz-nos aí de onde estás a falar e o que é que aconteceu contigo. Olá, boa noite. Boa Olá, noite. boa noite. Força. Muito gosto em participar, Rui. O gosto é Pois, nosso. pois eu vivo no Porto, tenho uma idade cronológica 65 e biológica, digo eu, 45. Realmente sou um apaixonado por saúde, por ser saudável. Neste momento não tenho dores, não tomo qualquer medicação, pratiquei desporto, pronto. Mas neste momento uso o X39, comecei a usar o X39 há 20 meses com prevenção. No entanto, desde 2011 foi diagnosticada no Hospital São João uma hematologia, na hematologia oncológica, uma mutação genética, JAK2, portanto uma trombocitemia essencial, o que levava a medula a produzir mais plaquetas que o normal. Seria o normal entre 150 e 500 mil e eu tinha 800 mil. Portanto, teria um risco de trombose, um infarto, um AVC. Portanto, foi-me dito que era uma doença crónica e que se iria agravar com o aumento da idade. No entanto, a conclusão que eu tiro é que com o uso do X39, que usa, portanto, há 20 meses, para mim deixou de ser crónica, porque essa mutação está silenciada. As análises últimas evidenciam 503 mil, a contagem das plaquetas, portanto que está no limite máximo. Para mim é extraordinário. Portanto, eu comecei a usar como prevenção, como disse, nunca pensando que iria reverter esta mutação, mas é verdade este facto, não é? Penso que é impressionante mesmo, porque estou contente, satisfeito. Portanto, é uma motivação para transmitir esta tecnologia. Isso mesmo, Filipe. Muito obrigado pelo teu testemunho. Vamos passar então para a próxima pessoa e é a Lúcia Santana, que nos está a falar da Bélgica. Olá, Lúcia. Lúcia, estás-me a ouvir? Penso que a Lúcia que não me está a ouvir. Lúcia. Oi, Rui. Ah, ok. Vá, força. Pronto, olá, boa noite a todos. Aqui sou a Lúcia, falando diretamente da Bélgica, e quero já parabenizar aí pela apresentação lindíssima. E estou muito feliz, Rui. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez poder falar um pouco do meu testemunho. Vou tentar ser o mais breve, meu testemunho é um pouco longo, mas vou tentar abreviar. Eu uso a tecnologia praticamente há 2 anos. Conheci a tecnologia através da nossa querida Liliane Alves, através de umas lives a qual eles estavam a fazer, né, no início, quando eles iniciaram o projeto. E uma das lives, eu vi um testemunho sobre menopausa, e era uma das coisas, os desafios que eu estava passando naquele momento. E então, obviamente, como eu já conhecia a Lili, já trabalhávamos juntos em uma outra empresa,
Então, eu contactei e fiquei muito animada de querer logo experimentar a tecnologia. E naquela altura eu ainda não sabia praticamente nada ainda, né, sobre a tecnologia, tinha chegado muito pouco tempo para nós. E então, pouco a pouco, né, os profissionais de saúde foram chegando, a equipe. Então, hoje a gente tem aí até as lives científicas, né, maravilhosamente explicando profundamente sobre a tecnologia, coisas que anos atrás a gente já estava um pouco meio vago. Mas mesmo assim, eu disse quero usar, eu quero. Comecei a ler sobre, né, as células estaminais, eu disse, uau, interessante. E, para minha surpresa, em praticamente acho que 4 meses, eu já não sentia aquelas aflições todas da menopausa, que eu não conseguia dormir, ligava ventilador, desligava, ligava, desligava, e o frio, o calor, horrível. E só que quando eu passei a ver a vantagem, né, que era de você seguir utilizando a tecnologia para que a gente pudesse, nossas células ir se ativando, né? Hoje eu tenho 52 anos, na altura eu já ia fazer 50 quando eu comecei, e então eu disse, pronto, eu vou seguir utilizando, independente, mesmo que eu já esteja melhor, né, me sentindo melhor, vou seguir utilizando até quando existir essa tecnologia aqui no mundo. E aí eu decidi isso para minha vida, seguir utilizando. E com isso o Rui, ele foi trabalhando silenciosamente em uma situação que eu nunca imaginava, porque eu tinha um acompanhamento no Brasil há muitos anos, eu usava uma medicação praticamente de 26 anos, eu comecei muito nova por causa de um problema da prolactinoma, então eu tenho um tumor na hipófise, e esse tumor tinha 5 milímetros, então eu tinha que fazer um TAC a cada ano para controlar, para ver se ele crescia ou não, e tinha que tomar uma medicação quando estava mais ou menos valores um pouco aceitável, eu tinha que tomar uma medicação segunda e quinta, metade, se não, tinha que tomar o comprimido inteiro, segunda e quinta. Então, os sintomas eram muito ruins que eu sentia, tanto que eu não podia dirigir ou manusear máquinas, se caso eu trabalhasse, porque realmente eu perdi, às vezes, um pouco da visão, assim, enfim, os sintomas eram muito ruins. E aí, por minha surpresa, quando eu fui fazer os meus exames, porque eu fazia a cada 3 meses o controle, e o TAC eu fazia uma vez por ano. E aí, o ano passado, quando eu fui fazer, por minha surpresa, então, por já conhecer os sintomas, como eu sentia, Lúcia, mesmo, na minha responsabilidade, eu decidi parar a medicação quando eu fui conhecendo mais, vendo alguns testemunhos, e eu decidi parar e acompanhar, ver como ia me sentir. E eu fui me sentindo cada vez melhor, então deixei o remédio de lado. E aí, quando foi praticamente um ano de uso, 1 ano e 2 meses, foi quando eu fui fazer os exames. E aí, lá no hospital, a endocrinologista ficou surpresa, porque o meu tumor, ele reduziu. Hoje, ele está a 3 milímetros somente. E eu estou hoje com meus níveis que, por exemplo, mulheres grávidas podem chegar até 500, 480. Eu chegava a 1020, 980, se eu não tomasse a medicação. Então, era muito, muito alto. E eu não podia operar porque o local era um pouco de risco também, então eu tinha que tomar essa medicação. E aí, graças a Deus e graças ao X39, a LifeWave, hoje eu estou com os resultados controlados. Hoje eu estou, mulheres não grávidas, 23,7, eu estou a 22,6 se mantém. Não tomo medicação, praticamente vai fazer, seja 2 anos, agora em setembro, que eu não tomo mais nenhuma medicação. E a médica ficou muito assim, estarrecida, que ela queria saber o que era, como é que eu conheci e como é que eu adquiri isso e tal. Eu expliquei a ela foi para o computador, digitou e disse: Uau, interessante isso, mas realmente eu não conhecia. E ela disse: E o Cirela, você também já não toma? Eu disse: Doutora, nenhuma mais da medicação que a senhora me passou. Então, hoje eu sou muito feliz e agradecida, gratidão mesmo, primeiramente a Deus, a LifeWave, a David Smith e a live, né, que a Liliana fez, onde eu pude conhecer, porque realmente hoje eu sou uma pessoa liberta, era uma medicação de 26 anos eu utilizar. E agora, quando eu for ao Brasil, eu quero ir na médica que me acompanhou para dizer a ela, porque ela me disse que eu ia tomar pro resto da minha vida, infelizmente, porque o problema era seríssimo e eu não podia operar.
E eu vou dizer a ela, né, da tecnologia que eu conheci, e o ano que vem que eu vou, já vai fazer o quê? 3 anos, que eu vou dizer a ela que já não necessito dessa medicação horrorosa, graças a Deus. Então, estou muito feliz. Hoje tenho muito mais energia, muito mais disposição, durmo muitíssimo melhor e estou muito feliz porque já estou utilizando também o Celejais e já vejo os resultados incríveis também. E então é isso, esse é o meu testemunho, porque eu fico sempre muito feliz e emocionada de falar, porque realmente era muitos anos escrava de uma medicação que eu não tinha outra alternativa a não ser que tomar ela, não tinha como. Porque era mesmo valores muito altos e eu tinha que tomar. Então, graças a Deus, graças a David Smith, graças a Lifewave X39, o nosso queridinho, nossa joia mais preciosa para a nossa vida, para o nosso corpo, e é isso. Nunca imaginava, e ele silenciosamente, mas lindamente trabalhando perfeitamente lá dentro do meu corpo, sem a gente saber. E é isso, essa é a magia do X39. A gente nunca sabe onde é que ele vai estar atuando. E foi uma É isso. surpresa muito linda e maravilhosa. Obrigada pela Fantástico. oportunidade. Obrigada por eu Maravilha. partilhar um pouco o meu testemunho. Muito Obrigada, boa obrigado, noite a muito todos. obrigado nós, Lúcia. Muito obrigado. Fantástico. E agora Obrigada. mais um testemunho incrível. Manuela Belisha, por favor, Manuela, força. Vamos tentar resumir o mais possível, está bem, Manuela? Liga o seu micro. Olá, boa noite. Manuela, força. Estão-me a ouvir bem? Estamos a ouvir perfeitamente bem. Força. Então, sim, eu sou a Manuela. Eu, desde os meus 36 anos, que tinha uma patologia a nível de coluna, cervical, dorsal e lombar, a qual fui intervencionada nas três fases, e que de há uns anos para cá, cada vez a minha situação piorava. Há 3 anos para cá, a situação tornou-se caótica e as dores não me conseguiam aliviar com nada. Eu já fazia uma ingestão de 100 miligramas de morfina diárias, com mais 23 comprimidos para o estômago, porque o meu estômago já estava também saturado de muita medicação. Oi. Continua, Manuela. Para além do problema da minha coluna, tinha também um síndrome vertiginoso, tinha os problemas de estômago, tinha um problema de tiroide e hipertensão, entre outros. Sei dizer que o ano passado, em setembro de 2025, a Helena Leonardo, que é uma pessoa de família, teve o bom senso de se lembrar e de partilhar comigo esta nova tecnologia, o X39. Eu, sinceramente, não é que fosse cética, mas estava realmente um pouco cética no sentido de eu, com tanta medicação, porque eu já tinha a minha locomoção, eu já andava de canadianas e estava com uma sentença de, a curto prazo, ficar numa cadeira de rodas. Eu fui reformada por invalidez com um grau de 100%, porque fui incapacitada para todo o tipo de serviço. Eu não dormia sequer uma hora seguida. Na cama tinha dificuldade de virar, na parte da higiene tinha que ter ajuda. Pronto, estava numa situação mesmo muito má. E então a minha querida Helena lembrou-se de me ligar no dia 4 de setembro e eu comecei a fazer a nova tecnologia no dia 9. Também tinha um problema no fémur de ambos os lados, que tinha que também, a um curto prazo, tinha que fazer intervenção e colocar 2 próteses. Sei dizer que eu no quinto dia acordei com uma dor imensa, mas fiz a minha higiene, fiz a colocação. Eu comecei logo por usar o X39 e o Ion, por sugestão da minha querida Helena, e sei dizer que nesse dia, mal que fiz a colocação dos 2 adesivos, tive uma melhoria repentina. E pensei, meu Deus, isto não é possível, comigo está a acontecer, não é possível, não é possível. Mas sei lhe dizer que a partir desse dia eu comecei a ter umas melhorias que já não tinha há muitos anos, nem com a medicação, e foi cada vez a reduzir a dor, cada vez a reduzir a dor. Sei dizer que eu há muitos anos que não tinha umas férias como tive nesse mesmo ano, no dia 27 de setembro fui de férias
e eu tinha que sempre também me deslocar ao hospital para fazer mais reforços injetáveis, porque a medicação que eu fazia não era suficiente. E posso dizer que durante a viagem tinha problemas, depois tinha problemas com o colchão, problemas com a almofada, e posso dizer que nesse ano não tive problemas nenhuns. Foi maravilhoso, fartei-me de andar, maravilhoso. Quando cheguei, tirei logo as canadianas, porque achei que já não era necessário, comecei a ter equilíbrio, já não se justificava, comecei logo a dormir muito bem. A nível de destreza mental, eu notava que cada vez estava pior. Eu queria dizer uma coisa e não me vinha à cabeça, o raciocínio estava completamente lento. Eu sei que era também devido à ingestão da medicação. E posso dizer que quando foi em outubro, eu andava a ser seguida por neurologia, e por a medicina da dor no Hospital da Amadora, porque eu vivo aqui em Massamá, pertenço ao Conselho de Sintra. E eu fui a uma consulta, da medicina da dor e contei o que é que se estava a passar. A médica ficou muito parva porque viu-me sem canadianas, sem dor, porque eu já tinha feito N tratamentos e nada me aliviava. E ela disse: mas está muito bem, não parece a mesma pessoa, com um estado de espírito maravilhoso. E começou-me logo a fazer o desmame da medicação. A partir daí, eu posso dizer que hoje, dos 23 medicamentos que eu fazia e dos 100 miligramas de morfina que fazia, eu faço zero, nada, Maravilha, absolutamente nada. E por maravilha, Manuel. ser que Bom, sou uma mulher renascida das cinzas, uma fênix, com o nosso X39. maravilha. Muito bem. Por me Olha, escutar. realmente é incrível todos os testemunhos que estamos aqui a ouvir. É difícil pedir às pessoas para resumirem, mas é que estamos com 1 hora já da apresentação. Vamos passar então à pessoa seguinte, que também tem uma história incrível, mas que eu lhe pedi para resumir um bocadinho. É Isabel Vieira. Olá, Isabel. Força, avance com o seu testemunho, Isabel. Justo e minto pede para reduzir para dois, né? Boa noite a todos. Boa noite, Eu Isabel. sempre tive uma saúde muito boa, trabalhei muito a vida toda, desde muito antes dos 18 anos. Mas ultimamente, quer dizer, depois do ano de 2020, eu comecei a observar os dedos ficando todos tortos, tá? Eu estou usando o X39 desde o dia 18 de janeiro, ontem fez 7 meses, e uma coisa que me deixava muito triste é que eu não usava mais meus anéis. Só os anéis que. Alguns anéis meu dedo entrava. E eu me recusava a usar cortisona, né? Corticoide. Porque em 2013, 14, eu tive um problema nos ombros e eu fui escrava de cortisol, de cortisona por 2 anos. E quando eu fui estudar o assunto, eu passei por 9 médicos na questão dos ombros. E eles mandavam parar de exercitar. Inclusive, eu passei a fazer a bolinha de lá para cá. Só fiquei boa dos ombros, uma vez ou outra ainda doloria, o problema é tireoidiano, mas a artrose nos dedos da mão me deixava muito triste, porque eu tenho força, eu corro. A minha idade biológica, em dezembro, eu fiz umas análises, deu 20 anos menos. Eu faço uma alimentação muito boa, eu faço meus alimentos, mas eu olhava para minha mão e me dava um desgosto. Porque esse dedo aqui estava completamente deformado e esse aqui, vocês olham, já está com anel. O dedo não entrava mais nesse anel. Esse dedo aqui, a parte da ponta, estava virada para dentro. E a unha eu já enxergava de lado. Então, eu olhava e eu comecei a pesquisar. Eu já pesquisava muito sobre alguma tecnologia que, que não me fizesse ir para o corticoide, porque os médicos dizem, é da idade, é reumatismo. E mandava eu chamar, eu tinha vontade de até chamar um palavrão, porque eu odeio essa coisa de dizer que é da idade. E a cronologia com o X39 foi o seguinte: no segundo dia de uso, eu parei de tomar melatonina para dormir, tá? Porque eu tomava de vez em quando. Logo, com uma semana, melhorou meu desempenho no ginásio. Eu passei a pegar na barra. Eu não pegava mais naquela barra de metal, eu pegava numa que tinha borracha, para não machucar, principalmente esses dois dedos aqui. Então, eu passei a pegar naquela pega de metal, aumentei a capacidade nas máquinas. Eu moro em Coimbra, aqui a gente sobe e desce muita escada todo dia, eu gosto, eu amo escadas. Mas, e assim,
Na segunda semana melhorou muito a minha força, o desempenho, e com 1 mês e 20 dias, os anéis começaram a entrar em alguns dedos. E hoje, esse dedo aqui, o anel já entra, o dedo já entra facilmente. Eu gosto de rock, eu sou roqueira mesmo. Então eu gosto dos meus aços. Esse dedo aqui já não entrava mais anel, já está entrando. Esse aqui foi o último que entrou, tá? Agora a meta é esse dedo aqui. É isso. Agora tem um problema grande aí com o X39 só. É que a minha vitalidade tá tão boa, mas tão boa, que eu saio com um pretendente aí para visitar um castelo e eu vou subindo correndo as escadas e ele fica lá embaixo, esperando. Ou então pede para eu subir, andar mais devagar. Então, eu quero lançar aqui, eu quero propor a gente fazer o Tinder do X39. É isso. Ó, Então, Isabel, diga para nós que idade é que tem. a idade? Ai, Sim, agora, dia 1º de outubro, eu faço 70 anos. Ó, é yes! É espetáculo. isso. Olha, Então, e depois, eu já usei 1 mês para cada 10 anos de vida, eu já usei, né? 7 meses. Agora é o seguinte: no dia que eu consegui colocar todos os anéis, já estava com 3 meses de uso. Eu fui na sacada do meu quarto, olhei para o sol, que o sol nasce aqui na minha janela, e eu chorei, claro, eu me emocionei muito, e eu agradeci à Mãe Natureza pelo sol, pela luz do sol e pelo tempo de estudo do David Schmidt, e pedi para o universo abençoar muito esse homem, porque eu não tinha mais esperança de nada para os meus dedos, para minha mão. E ver o meu dedo entrar nos anéis de novo, só eu incrível, sei o que eu incrível, sinto. incrível, Beijo. incrível. Olha, e depois tem aí uma parte do testemunho que não vamos contar hoje, mas que se calhar vai dar uma sessão científica só dedicada à libido, não é? Porque É também é isso. muito interessante, quer para homens, quer para mulheres, e sem dúvida nenhuma que é algo onde realmente muitas pessoas referem uma melhoria enorme. Então, vamos passar para mais um testemunho, e já vai longo, mas eu adoro este testemunho, e ela sabe que eu adoro o testemunho dela e porque adoro esta pessoa. Vitória Cruz. Vitória, a palavra é tua, força. Boa noite a todos. Não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir perfeitamente, força. Olha, sou Vitória Cruz, angolana. Neste momento até estou em Angola. Eu tenho lupus desde 2013 e eu tive vários desafios com essa patologia. O lupus é uma doença inflamatória imune que não tem cura. Comecei a usar o X39 em 2024. Passado o mês eu tive logo resultados, bons resultados. Os meus níveis de lúpus eram muito altos, que já me estavam a causar vários problemas nos órgãos, que eu tinha o rim já a entrar em falência, tinha os pulmões a entrar em falência também. Tive problemas ósseos que eu hoje tive que ser operada uma necrose na cabeça do fémur. Hoje eu tenho uma prótese na cabeça do fémur. E tenho tido benefícios, muitos benefícios, não só na minha vida, como na vida da minha família. Eu tomava 29 comprimidos por dia, hoje eu estou a tomar apenas 3. Os meus lupos eram tão elevados, tão altos, que eu sentia dores no corpo todo. Eu não conseguia nem andar em condições, subir as escadas. Quando eu optei em começar a usar a tecnologia, eu estava acamada. Quando eu falei com a Paula Vieira que ela estava internada com o filho, eu também estava com o meu neto, ele também estava internado, eu é que estava a fazer companhia ao meu neto no hospital. Foi então aí que a Paula Vieira me falou do X39, que eu agradeço ela até hoje, que eu ainda digo que ela é o meu anjo. Tenho grandes benefícios. Antes de eu cá estar em Angola, neste momento, eu fui fazer as minhas análises e o médico disse-me, os médicos que eu faço consulta de nefrologia em Coimbra, faço consulta de reumatologia em Aveiro, faço consultas, eu praticamente viajo Portugal inteiro a fazer as minhas consultas todas. E todas as análises que eu fiz de lupus,
os padrões deram negativos. Todos aqueles indicadores que dizem que tem uma inflamação, que indicam que tem ainda alguma percentagem de lúpus, todos aqueles padrões deram negativos. Eu não me fechei, não me calei. Depois que eu vi esses resultados na minha vida, comecei também a aplicar no meu neto a tecnologia. O meu neto tem uma anemia falciforme severa, que nós por ano corríamos 3 vezes, que era para ele fazer transfusões por causa da hemoglobina. Ele não podia ter uma febre, não podia ter uma gripe, a hemoglobina dele baixava logo. Então comecei também a usar a tecnologia no meu neto, pois ele hoje, antes de virmos para aqui, ele também está cá a passar férias. Também fomos fazer as consultas. Aliás, nós temos estado a fazer sempre consultas de rotina porque temos que estar sempre a ser seguidos. Pois ele também, os níveis da hemoglobina também subiram para padrões normais. Que a hemoglobina dele era apenas de 4, 5, 6, o máximo era o 7, 6, era para aí mais ou menos. Pois agora os níveis da hemoglobina dele estão a 13, subiu. Estávamos a pensar em fazer já uma eh, um transplante da medula por causa das várias crises que ele ia tendo da doença, Da anemia. pois a médica disse que já não era necessário fazer esse transplante da medula porque os níveis da hemoglobina já subiram bastante e estão normais. Então, eu não largo o X39 por nada Incrível, mesmo. Vitória. E estás a fazer um trabalho incrível em Angola. Continua, porque realmente Angola vai ser também um país com resultados incríveis, já está a ser um país com resultados incríveis e que mostra que qualquer um de nós pode fazer muito mais do que ali aquele círculozinho onde nós nos movimentamos habitualmente, porque se tu podes, eu também posso. Ok? Exatamente. Nem que seja à distância, não é? É verdade, exatamente. E eu muito agradeço a vossa ajuda, porque eu não seria essa Vitória que está a dar esse contribui, ai, meu Deus, Contributo, essa contributo. contribuição cá em Angola se vocês não tivessem deste lado. Muito Mas obrigada por todos é mesmo. com muito prazer que o fazemos também. Bom, agora Obrigada. vou ter aqui uma chegazinha muito rápida também. Não estava previsto porque eu não tinha aqui o testemunho dele, mas eu conheço, até porque estivemos juntos agora em Orlando e vou então pedir ao meu amigo Emílio Almeida, Soutor, diga-nos aí umas palavrinhas, faz favor. Ora, muito boa noite a todos. Boa Eu, noite. por acaso agora até, e muitos parabéns, Rui, porque estava muito bonito, o PowerPoint estava muito bonito. Muitos Obrigado. parabéns. Isto, para quem não sabe, isto dá trabalho. Fazer uma apresentação destas dá trabalho. Portanto, mais uma vez, parabéns, Rui. Obrigado. Ora, é assim, eu tenho o meu próprio testemunho, mas acontece que, curiosamente, tenho outro muito, muito, muito recente. Comigo e com a minha mulher. Portanto, eu há cerca de uns 7 anos fiz uma ruptura de um dos principais músculos do nosso corpo, na verdade tem 4 cabeças, daí chama-se quadríceps. Portanto, eu fiz uma ruptura deste músculo e tive que ser operado de urgência, onde, portanto, fui operado na CUF, onde foi feita a sutura das duas partes do músculo, mas como é um músculo muito forte, havia sempre aqui alguma possibilidade de haver a chamada deiscência da sutura. E, portanto, eu assisti à cirurgia toda, estive sempre a falar com o cirurgião e com o ajudante dele. Fiz portanto, uma anestesia na coluna para poder estar presente e fomos sempre trocando impressões, sempre falando e, portanto, foi feita uma tunelização da patela. A patela é a rótula, portanto, toda a gente conhece o pequeno osso que está no joelho e que pode mexer para a esquerda ou para a direita, tem uma pequena mobilidade. Portanto, foram feitos 3 túneis para ancorar a sutura. Bom, a cirurgia correu muito bem, do ponto de vista mecânico funcionou perfeitamente, mas eu fiquei com dores sempre, permanentemente, durante estes 7 anos, estive sempre com dores. Durante a noite, volta e meia acordava, tinha que mudar de posição e tinha sempre dores.
funcionava perfeitamente, o joelho, toda a mecânica, não é? Mas as dores ficaram permanentes. Entretanto, tinha uma outra condição que é uma artrose na articulação coxofemoral da mesma perna, portanto, do lado esquerdo. E esta já tem muito mais tempo. Pronto, eu comecei a utilizar o X39, também graças à nossa querida Paula Vieira, que também me contactou. Ela faz um trabalho extraordinário. Para quem não sabe, ela, coitada, é assim, é digna de se falar isto, porque ela é uma mãe, é uma guerreira, tem o tempo todo tomado e mesmo assim vai, através das redes sociais, vai conseguindo fazer o seu trabalho. Portanto, muitos parabéns para ela. É uma querida. E, portanto, ela um dia pescou-me. Pescou-me numa reunião de networking de uma pessoa bastante minha amiga, e eu estava presente nessa reunião e ela falou. E eu comecei a utilizar. Eu achei curiosíssimo. Fez-se logo luz no sentido de perceber o funcionamento. Fui pesquisar a fundo e passei olha, desde essa altura até agora, portanto, há quase 2 meses, há um mês e tal, quase 2 meses, que tenho estado a pesquisar permanentemente, a estudar e a perceber cada vez melhor e o funcionamento, toda esta mecânica, se quisermos, quântica, do funcionamento desta tecnologia da LifeWave. E comecei imediatamente a utilizar e ouvi resultados, posso dizer, quase imediatos. As dores do joelho, ao nível do joelho, portanto, da ruptura do quadríceps, as dores que eu tinha, sobretudo ao nível do joelho, desapareceram a 100%. Não foi a 50%, foi a 100%. Ao nível da articulação coxofemoral, eu sinto-me bastante melhor. Portanto, já o disse outras vezes, seguramente, sinto uma melhoria aí na casa dos 50% a 60%. Eu estive em Orlando, como o Rui disse. De Orlando já não vim para Portugal, fui direto, porque a família tinha ido fazer um cruzeiro, e fui apanhá-los já a meio do caminho. Fui apanhá-los em Itália, e há algures em Itália, há lá uma gruta que eles chamam a Gruta Gigante, porque é mesmo, segundo consta, o maior salão portanto, existente no mundo inteiro, numa gruta conhecida, é aquela. É uma coisa realmente enorme. Tem centenas de degraus. E nós começámos a falar, eu comecei a falar com a doutora Ivone, e disse, olha, Ivone, se calhar, por ti e por mim, se calhar é melhor a gente não ir lá abaixo. Em que a gente não se pode esquecer que até podemos conseguir lá chegar, mas depois temos que voltar para cima. Isto, estar aqui e não ir, isto é quase como se costuma dizer, ir a Roma e não ver o Papa. Não, nós temos que conseguir, vamos conseguir. E eu fui. Eu fiquei absolutamente admirado, porque não vou dizer que estou a 100%, não estou, mas estou melhor, mais de 50%, entre 50% a 60% da articulação da anca, a 100% do joelho. Fomos lá abaixo, foram centenas de degraus, a descer e a subir, alguns bastante íngreme, e chegámos cá acima, os dois, e disseram, olha, eu acho que estava capaz de lá ir outra vez. E na vinda para cá acontece o seguinte, portanto, esta é a parte nova do testemunho, e acontece o seguinte, ela vinha com a mão pendurada na pega, ela vinha do lado da janela, no táxi. E ela vinha com a mão pendurada e eu já lhe tinha dito, olha, a tua pele está mais bonita, a tua pele está mais lisinha, eu já lhe tinha falado nisso. E ela não acreditou, achava que não. E eu olhei para ela, olhei para o braço e fiz-lhe, pronto, sem lhe dizer nada, olhei 2 ou 3 vezes para ela e para o braço, e ela olhou, por sua vez, olhou para o braço e ficou perfeitamente admirada e disse assim, mas realmente o meu braço parece um braço de uma menina. A pele está, já não tenho aquelas rugazinhas, e a pele, o braço está cheinho. Como é que isto é possível? É possível. Porquê é que isto acontece? Porque há a tal produção do colagênio interno, que preenche, em vez das pessoas estarem a fazer injeções
de coisas que ficam, que não pertencem, que não são naturais. Não, isto é tudo natural, é tudo perfeitamente natural e é nosso, é endógeno, é interno. Portanto, isto aconteceu há menos de uma semana, ok? Cheguei no domingo passado, hoje é quarta-feira, portanto, isto aconteceu há menos de uma semana. Fomos à Gruta Gigante, descemos e subimos, estávamos prontos para ir lá outra vez. Pronto, olha, de facto é uma maravilha nós termos o testemunho e, sobretudo, sabermos que podemos ajudar os outros. Termos testemunhos das pessoas que nós ajudamos vale mais do que todo o dinheiro junto. É bom, faz-nos bem ao bolso, mas faz-nos sobretudo bem ao espírito e ao corpo. E isso é impagável. Portanto, nós podemos ajudar os outros, não há de facto nada melhor do que isto. Tenho muitos testemunhos, a Nazaré está aqui, ela tem um testemunho já, várias pessoas ouviram. É uma delícia sabermos que podemos ajudar alguém. Pronto, muito obrigado, fico por aqui. Rui, parabéns outra vez. Obrigado, parabéns pelos vossos resultados. És uma máquina, és uma máquina. Thank you, obrigado. Fantástico, realmente nós ficávamos aqui a noite toda a ouvir os testemunhos de toda a gente, porque é realmente impressionante o que a X39 pode fazer. E eu disse no início que o X39 entrou na minha vida porque foi a minha esposa que me vendeu. É curioso, não é? Ela que não é vendedora, diz ela vendeu-me uma ideia. Vendeu-me uma ideia por causa de ter visto um testemunho. E eu comprei a ideia. Aliás, eu fui obrigado a comprar a ideia. E para aquelas pessoas que ainda não conhecem a minha história, eu cheguei a casa no final de janeiro, vindo de Portugal, e ela estava aqui. E ela, assim que eu entrei, eu acho que ela nem me deu um beijo. Ainda hoje estou para saber, já fui à procura do vídeo, mas não o encontro. Mas ela, acho que nem me deu um beijo, disse só assim: tenho aqui uma coisa para tu veres, vais-te sentar aqui ao meu lado e vais ouvir com atenção e no final falamos. E passou-me então um vídeo que estava nas redes sociais do meu amigo Vítor Pereira e da minha amiga Maria Pereira, que nós conhecemos por Mindinha, Maria Arminda, que é uma amiga de infância, e realmente eu vi os resultados incríveis que este produto estava a fazer com eles. E eu era uma pessoa que sofria bastante, há mais de 25 anos, um problema de coluna. Também, como já foi dito aqui, também tinha que ter atenção nos colchões onde dormia, não podia ir para qualquer hotel porque sabia que ficava bloqueado no dia seguinte, tinha uma qualidade de vida horrível, e realmente quando eu vi aquele vídeo eu disse, olha, se tenho aqui alguma coisa a perder, são as minhas dores, eu vou experimentar. Então, comecei a usar no dia 1 de fevereiro de 2024, e ao terceiro dia, para grande espanto da minha esposa, eu bloqueei. Então ela ficou felicíssima a dizer: esta porcaria não funciona contigo. E eu disse: tem calma, porque eu não estou à espera que uma coisa com um problema de mais de 25 anos passe agora assim em 3 dias. Isto é regeneração, vamos dar tempo ao tempo. A verdade é que um bloqueio para mim durava entre 5 dias e uma semana, no mínimo, e por incrível que pareça, eu no dia seguinte, dia 4 de fevereiro, eu levanto-me, a minha esposa acorda ao mesmo tempo que eu e pergunta como é que tu te sentes. Mas ela nem precisava perguntar, porque quando ela me viu levantar de um salto só, ela ficou estupefacta e eu também. Ou seja, foi o meu primeiro resultado, foi aquele bloqueio que tinha acontecido no dia anterior à noite, pura e simplesmente desapareceu, e foi esse o meu primeiro resultado. Claro que a gente fica sempre naquela, será que não foi coincidência? Bom, vamos continuar. E a verdade é que ali, durante alguns meses, ainda sentia alguma dificuldade, alguma rigidez, alguma falta de força, mas tudo isso foi melhorando. E ali, entre o terceiro e o quarto mês, eu senti verdadeiramente que a minha coluna era outra completamente diferente. Além disso, além desse resultado, eu tive um resultado também depois de Covid. Eu fiquei com uma taquicardia quando fazia esforço, que era extremamente desagradável, parecia quase morte iminente, era horrível, nem quero voltar a sentir isto. Desapareceu, pura e simplesmente. Penso que seria uma consequência das vacinas, mas como profissional de saúde tive que gravar com elas, não é? Depois eu tive um acidente de aviação em 2013 e uma das coisas que me aconteceu na altura, que inclusive as pessoas começaram a acompanhar há 2 anos e meio atrás,
percebiam bem que eu tinha um problema a nível ocular, tinha um olho mais fechado que o outro. Eu hoje tenho os dois iguais e foi uma coisa muito recente que eu dei por ela há bem pouco tempo, que por acaso olhei para os peixes, mas espera aí, mas eu já não tenho um olho mais fechado que o outro. Eu não sei se era um que era mais fechado que o outro, se era o outro que era mais aberto, mas pronto, eles não eram realmente iguais e também isso desapareceu. Portanto, eu tenho um enorme respeito pelo trabalho do David Schmidt, tenho uma crença absoluta nesta tecnologia, e é claro que esta tecnologia está há 2 anos e meio comigo, mas vai estar para o resto da vida. Assim, Deus dê saúde ao David Schmidt e à LifeWave para continuar e para nós estarmos cá também a usufruir desta tecnologia. Bom, agora vou só aqui partilhar para acabar, porque já vai longo, que só para vos dizer que não vale a pena vocês virem para a Côte d'Azur para tentar recrutar, porque reparem, na praia já toda a gente, todas as mulheres, as mulheraças, usam o X39. Estão a ver aqui? Portanto, quando vocês começarem a ver as praias completamente cheias de gente a usar X39, a oportunidade já não é tão boa. Até lá, continuem a trabalhar. Portanto, eu com estas aqui já não tenho hipótese, já estão todas pachadas, ok? Portanto, tenham a noção que é um produto único, patenteado e comprovado, que o David Schmidt é um cientista talvez do melhor que existe hoje a nível mundial, com mais de 250 patentes, 80 estudos só dedicados ao X39. É uma tecnologia premiada. Em 2026 foi o prémio Gold Stevie Empreendedor do Ano. Em 2025 foi o prémio Biotech como inovação em células estaminais. Em 2023 e 2024 foi o prémio Bravo, portanto, que premia a empresa com maior crescimento. Portanto, realmente temos aqui uma empresa à qual temos que dar a maior credibilidade e que sabemos, pelas palavras do nosso CEO, que vai ser uma empresa que estará sempre, sempre nas mãos dos grandes partas. Somos nós a força motriz desta empresa, somos nós que a fazemos andar para a frente e ele reconhece isso e garante que nunca irá mudar de forma de comercialização. Portanto, será sempre nossa. A empresa será nossa. Portanto, agora resta-me dizer obrigado e agora coloca o teu patos amanhã de manhã e vai patechar outros, porque realmente é para isso que nós cá estamos, ok? Para mim foi um prazer enorme. Peço desculpa se realmente avançámos aqui um bocadinho na hora, mas os testemunhos são tão agradáveis de ouvir que ficámos aqui a noite toda. Muito obrigado por tudo e até breve. Espero rever-vos aqui na próxima com mais convidados, ok? Uma boa noite, muito obrigado a todos.